Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, Feliz Natal, mais um Natal aí para comemorarmos, chegamos com saúde ao fim do ano. Já desejo um feliz ano novo também, se eu esquecer desse vídeo. Bom, e aproveitando essa época festiva, eu decidi trazer um clássico aqui dos anos 80, refazer o vídeo que eu já tinha feito. Eu descobri mais curiosidades, tem muita coisa legal de produção. Para cuidar do Mogwai, tem 3 regras, você se lembra? Encabeçado por Spielberg e Joe Dante, que eram grandes amigos e também tomaram conta de outros projetos de sucesso da mesma década, Gremlins veio aí para trazer muita controvérsia. Tem gente que acha o filme violento, não é próprio para Natal, para crianças. Então vamos falar dos bastidores, curiosidades, melhores cenas, o sucesso do filme, seu legado. Após a vinheta, não sai daí. Gremlins, de 1984. A direção ficou a cargo do Joe Dante, que na época já era o seu terceiro projeto. Ele dirigiu Piranha, de 1978, Grito de Horror, de 1981, No Limite da Realidade, de 83, Viagem Insólita, de 87, Matinê, uma sessão muito louca, de 1993, e também dirigiu o segundo filme, entre outros projetos. A produção ficou a cargo do Steven Spielberg. O Chris Columbus, que é o roteirista, ele escreveu o roteiro sem ter noção nenhuma se faria ou não sucesso e de como o filme seria feito. Ele apresentou a ideia para o Spielberg, que queria um roteiro original. O filme teve um orçamento de 11 milhões. Ao todo, ele arrecadou 148 milhões, só no mercado interno, tá? Primeiramente, os monstros foram inspirados em ratos que ficavam em grande quantidade no apartamento do Chris Columbus e davam uma dor de cabeça. Ele morava num loft em Manhattan. Toda vez que ele voltava para casa, o ruído dos roedores deixava ele incomodado. E esse filme é o mais célebre da carreira do diretor Joe Dante. Ele ficou muito famoso pelo seu humor politicamente incorreto e também fantasioso. Mas isso quase não aconteceu, tá? Porque a ideia do Spielberg era chamar um outro diretor que até então estava em ascensão, o Tim Burton. Porque o Spielberg gostou dos curtas dele, góticos, mas ele não tinha dirigido nenhum filme, aí o Spielberg ficou com receio de chamá-lo. Gremlins estreou no mesmo dia que outro fenômeno, Caça-Fantasmas. Claro que os monstrinhos se deram mal, porque o filme fez um sucesso absurdo. Naquele ano, Os Caça-Fantasmas terminou com a terceira maior bilheteria, já Gremlins com a quinta. A primeira versão do Chris Columbus do roteiro era bem mais sombria, e durante o filme você nota alguns traços aqui que foram mantidos. Muita gente acha que é um filme de terror comédia. Por exemplo, basicamente os Gremlins comeriam o cachorro do Billy, decapitavam a sua mãe e jogavam a cabeça escada abaixo, mas aí o Dante, o Spielberg e a Warner queriam algo mais leve. Na trama, um inventor está à procura do presente ideal para o seu filho Billy. Ele encontra algo interessante em Chinatown, um Mogwai. O lojista fica relutante em vender a criatura, mas o seu neto acaba burlando isso e vende, sob a condição de não expor a luz, não ter contato com a água e não alimentá-lo após a meia-noite. Claro que essas regras são desobedecidas. Quando o inventor leva o presente ao seu filho, a cidade, a pequena cidade de Kingston Falls, vai cair. Tudo isso vai acontecendo às vésperas do Natal. Antes de começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você gosta ou não de Gremlins. Se você é fã, qual a melhor cena, e me indica outros filmes para trazer aqui para o canal, principalmente dos anos 80, que eu gosto bastante. Tem muita curiosidade que a gente não sabe. E se você estiver gostando do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante, tá bom? Então, vamos pro filme. A introdução já explica sobre o Mogwai. O pai do Billy, interpretado pelo ator Roy Exton, está indo atrás do presente para o filho. O ator também era compositor e cantor. Aqui ele improvisou muitas das suas falas, e ele foi a primeira escolha do Joe Dante para o papel. Ele já tinha feito muitos filmes de sucesso. The Black Stallion, de 1979. Foram feitos papéis com outros atores, por exemplo, o Pat Ringo, que interpretou o personagem como uma espécie de inventor fracassado. Ele era muito bom, mas não era aquilo que o diretor queria. Então em Chinatown ele vai a uma loja e conhece o Mogwai, e quer dar de presente ao filho. O velho não quer vender. O neto que aceita o dinheiro, e aí explica as regras que a gente conhece. No roteiro original, o Rand Peltzer compra o Mogwai em Hong Kong, e não nos Estados Unidos, tá? O velho que
fica a cargo da transição, da venda, mas ele só dá uma regra, não expor a luz forte. O preço seria de $100 americanos. O Sr. Wing foi interpretado por um ator chamado Keye-Luke. Ele tinha uma aparência notavelmente jovem, então precisaria usar maquiagem na sua pele para ele parecer mais velho. Na época das filmagens ele estava com quase 70 anos. Ele completou 79 anos durante as filmagens em 1983. A porta da loja da frente do Sr. Wing tem 4 símbolos em mandarim. Juntos eles traduzem para o inglês, deuses e monstros. Além da caixa do gizmo, a gente tem uma visão de outros objetos na loja. Um tabuleiro de xadrez com peças de gárgulas e demônios, caveiras, uma tarântula e muitas velas acesas. Eu gosto desse estilo, desse design da loja. Deixa a gente curioso. Pô, será que tem mais coisa aí? Mogwai, em cantonês, significa demônio. A aparência do Mogwai foi baseada no cachorro Beagle, do Steven Spielberg. As expressões no rosto do Gizmo mudam durante o tempo. Porque durante as filmagens, várias expressões foram mudadas a cada tomada, de acordo com a necessidade. Porque eram animatrônicos, cada rosto era para tal momento, cada expressão dele. Tem a cidadezinha onde a trama vai se passar, Kingston Falls, que é outro cenário de outra cidade de outro filme do Spielberg, dos anos 80. Hill Valley, de Volta para o Futuro. Como os dois filmes foram gravados ao mesmo tempo, eles aproveitaram o cenário. Assim, o filme ele vai numa pegada de terror, mas não é nada também escrachado ou trash. O segundo filme já é uma autoparódia. E justamente esse gênero foi o que causou muitos conflitos entre os executivos da Warner. Isso seria um filme de terror. Mas a orientação dada à equipe era para o filme parecer jovem, mas que pudesse ser assistido por todas as classes. Isso é o que todo executivo quer. Ele não quer aquela classificação alta. Quanto menos acesso o público tiver, menos o filme vai fazer bilheteria. Por isso, Chris Columbus teve que cortar algumas coisas do roteiro. É estabelecido que o pai do Billy é um inventor, mas as suas invenções não dão muito certo. O suco de fruta, o telefone, a cafeteira, o barbeador. No corte final, iriam ter mais invenções malucas. O Billy é interpretado pelo Zach Galligan, em seu primeiro papel nos cinemas. Tinham outros atores cotados, o Emily Esteves, o Judd Nelson lá de Clube dos Cinco, mas eles não fizeram uma audição tão boa quanto o Zack. O Billy trabalha no banco da cidade. Todo mundo se conhece ali. Ele tem uma queda pela Kate, interpretada pela Phoebe Cates. Ela e o Zack tinham uma ótima química nos bastidores, o que ajudou bastante a compor os personagens. Originalmente, haveria uma trama envolvendo a promissora carreira do Billy como artista. Os pais da Phoebe Cates deram para ela uma motocicleta. Durante as gravações, ela sofreu um acidente, aí tiraram dela. Tem um rival do Billy, interpretado pelo Judge Reinhold. Simplesmente ele some do filme, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tem uma cena deletada que ele estaria dentro do cofre do banco escondido quando os Gremlins atacam a cidade. Tem um casal de amigos, os Futterman, interpretado pelo Dick Miller e a Jack Joseph. Eles foram escolhidos porque atuavam muito nos filmes do Roger Corman. E o Sr. Futterman fica falando toda hora sobre os Gremlins, comparando com a guerra. A mãe do Billy é interpretada pela Frances Lee McCain. Tem a viúva da cidade, a vilã, a Senhora Deagle, interpretada pela Polly Holiday. A mulher não perdoa ninguém, ela é rabugenta, ela é chata, cobra dívidas, persegue o Billy e o cachorro e mora com um monte de gato, típica vilã dos anos 80. A cena da morte dela é hilária, é uma das melhores mortes do filme. Teria uma cena deletada que a Senhora Deagle estaria forçando os moradores a deixarem suas casas, porque ela queria vender o terreno para poder construírem uma fábrica, destruindo efetivamente Kingston Falls. Se você prestar atenção no letreiro aí que tem o nome da Senhora Deagle, o horário de funcionamento é de 10h30 às 11h15, de segunda a sexta. Tem também o Pete, interpretado pelo ator promissor Corey Feldman, aqui em seu primeiro papel nos cinemas. No mesmo ano, ele foi destaque também em Sexta-feira 13, o capítulo final. Ele fez também Conta Comigo, Os Goonies, Garotos Perdidos. Sem querer, ele derrama água no gizmo. E aí nascem os outros Mogwais. Só que eles têm um temperamento completamente diferente. São agressivos, manipuladores. Tanto que eles amarram o Barney em luzes de Natal. O Pete seria originalmente comido pelos Gremlins, enquanto um grupo de cantores abafava os seus gritos. Olha que coisa macabra. A razão do Billy ser amigo de um garoto de 13 anos é porque o Corey Feldman foi escalado antes do Zack. O Billy leva um deles para um professor
estudá-lo. Ele colhe amostras do Mogwai. Aí quando ele se transforma num Gremlins, ele mata o professor e enfia uma agulha no bumbum dele. Originalmente seriam várias seringas pelo corpo, mas aí o Spielberg achou melhor tirar. De acordo com o diretor, esse Mogwai que ficou com o professor mais tarde se juntou lá ao grupo dos Gremlins. Os monstrinhos enganam o Billy e acabam comendo um frango e já era meia-noite, mais de meia-noite. No dia seguinte aparecem os Kazoos. Eu adoro esse design aí, os efeitos práticos. Falando neles, os Gremlins são em animatrônicos. A ideia era usar CGI, mas o custo na época seria astronômico. Talvez não fosse envelhecer tão bem como ainda não envelheceram. A morte dos Gremlins também seria mais gráfica. O diretor pegou mais leve. Um é triturado numa máquina, outro é esfaqueado, outro jogado dentro do micro-ondas. Aliás, dá pra ver ali a pessoa manipulando Gremlins, né? Outro é decapitado. Tem a cena que eles caminham pela rua, é stop motion. Aliás, as criaturas seriam feitas com essa técnica. O diretor achou que demoraria muito mais pro filme ficar pronto. Até a morte do Lystra, que eu chamo, Lystra Branca, envelheceu muito bem, porque ele tem efeitos práticos, tem gosma. Na época não havia muita tecnologia. Os bonecos eram de fantoches. Para garantir o orçamento do filme, a equipe levava os animatrônicos para casa, eles se mobilizavam ali, para não ter nenhum tipo de problema, perda, danificar. A fonte estava cheia de nitrogênio líquido e a morte foi orquestrada por um marionetista. Ele estava escondido ali dentro dela, usando, óbvio, equipamentos de proteção especial. Acima de tudo, o filme também trouxe uma inovação no uso de balões, tanto para o momento em que um Gremlin sai do corpo de outro, quanto para uma explosão, por exemplo, do micro-ondas. E esta cena teve que ser refeita, porque era muito violenta. Os Mogwais também, nascidos do Gizmo, eram com balões. Eram inflados mesmo, peludos, como marionetes. Quem resta é o Lystra, o líder. Ele vai até um clube, o Billy vai atrás dele e cai numa piscina. E aí nascem outros Gremlins. A cena da piscina foi filmada no rancho da Warner Bros. Originalmente o Lystra e o Gizmo seriam os mesmos personagens. Isso mudou quando o Spielberg viu que o Gizmo poderia ser um cara legal, para que o público pudesse se identificar. E o Joe Dante expressa que essa decisão foi a melhor coisa. Por isso que o filme é lembrado com carinho. O Chris Wallace foi o responsável pelos efeitos práticos, animatrônicos. Foi ele que sugeriu que usassem isso ao invés do stop motion. O estúdio sugeriu um macaco-aranha. Ele foi testado pelo Joe Dante. Só que o animal enlouqueceu, destruiu o escritório e defecou ainda. Aí o Dante ficou puto, gritou com o treinador do animal e voltou pro Wallace e falou: cadê os fantoches? O fantoche do Gizmo deu muito trabalho para a equipe. Quebrava muito. A cena que o Gizmo fica preso na parede foi a mais hilária. A ideia foi da equipe que trabalhava nos efeitos. Tinha uma lista, coisas horríveis para fazer o Gizmo, de tanto trabalho que dava. A primeira vítima são os Futterman. Os Gremlins invadem a casa deles com o trator do velho. Originalmente eles iriam morrer, mas aí os cineastas acharam que seria muito duro pro casal. Tanto que no final a repórter avisa: os Futtermans estão no hospital. A senhora Deagle é arremessada com sua cadeira. O xerife e o seu assistente batem o carro após um deles tirar o freio. Inclusive um deles é o Jonathan Banks, o Mike de Breaking Bad. Destroem semáforos, invadem o bar que a Kate trabalha. Esse foi o último filme do ator Scott Brady, o xerife Frank. Tinha uma cena no roteiro original em que os Gremlins atacariam o McDonald's, comendo os clientes ao invés de hambúrgueres. Também teria uma cena em que o Billy salvaria uma garotinha de um Gremlins que estava escondido dentro de um boneco de neve. Vamos falar da trilha sonora. O compositor foi o Jerry Goldsmith. Ele também faz uma aparição no filme. Ele fez a trilha de Rambo, Alien, O Homem Sem Sombra, A Profecia, Poltergeist. Aqui tem a música tema dos monstrinhos, que eu gosto. Também tem aquele tom aventuresco misturado com músicas natalinas. A canção do Mogwai foi cantada por uma garotinha de 13 anos. Ela também foi composta pelo Jerry. Inicialmente, os monstrinhos não dialogavam entre si. Aliás, criar essa opção no improviso ajudou na distribuição do filme. O Gizmo também pronuncia várias palavras. Eu acho um pouco chato, principalmente na dublagem. As vozes do Gremlins foram feitas pelo Michael Winslow. Então a cidade vira um caos. O Fusquinha do Billy que nunca pegou
acaba funcionando. E o pai do Billy, o Randy, está numa convenção para inventores. Não sabe pata vidas do que está acontecendo lá na cidade. Toda a confusão por causa desse presente. Tem a cena no bar, tem referências a filme de máfia, Poderoso Chefão. Eu acho um momento muito cômico. Acho também tem uma referência aí a Flashdance. Gremlin jogando poker é uma referência a uma pintura de mesmo nome, Cassius Coolidge. Um dos gritos da Phoebe Cates nessa cena é real, porque uma enorme barata rastejou pelo set. O trecho deles cantando para a Senhora Deagle é engraçado. Tem um filme também que o Gizmo e o Billy estão assistindo na televisão, Vampiros de Almas, de 1956. O outdoor no início do filme também é uma homenagem ao Indiana Jones, dirigido pelo Spielberg. O próprio Spielberg faz uma participação na cena em que o Randy está falando ao telefone. O Chuck Jones, a lenda das animações da Warner Bros., faz uma breve aparição com o Billy, mas referências ao Spielberg podem ser encontradas no filme. Numa cena ali do cinema, tem uns cartazes de alguns filmes. A Boy's Life, Watch the Skies. Por quê? A Boy's Life foi o título provisório de ET, o extraterrestre. Ele foi lançado 2 anos antes de Gremlins. Watch the Skies foi o título provisório de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Segundo o próprio Dante, ele colocou essas referências para o Spielberg ficar feliz. O John Lowe interpretou o neto do Sr. Wing. Ele é visto usando o boné do New York Yankees. Coincidentemente, o Ke Huy Quan, que fez o Short Round em Indiana Jones e O Templo da Perdição, usa o mesmo boné. Ambos os filmes foram lançados em 1984 e estão interligados ao Spielberg. Na cena que o pai do Billy está numa convenção de inventores, aparece uma máquina do tempo, Time Machine. Quando volta a cena para ele, a máquina desapareceu, então ela viajou pelo tempo mesmo. A Kate consegue escapar usando um flash nos monstrinhos, encontra com o Billy e os dois vão parar no banco. Tem a cena bem deslocada e polêmica que a Kate conta que o pai dela se vestia de Papai Noel e entrar pela chaminé e eles não acharam mais ele. Ela tinha apenas 9 anos. Ele teria entrado pela chaminé, escorregou, quebrou o pescoço e ficou ali. Os executivos da Warner queriam remover essa cena. Acharam que era ambígua e não fazia sentido. Eu também não acho. Deveria ser engraçada, triste, mas o Dante bateu o pé, dizendo que ela representava sim o filme num todo. Uma combinação de elementos horríveis e cômicos. O Spielberg não gostou da cena, mas apesar de seu controle criativo, ele deixou o Dante tomar essa decisão. A Kate trabalha no Dory's Tavern. Dory tem um papel muito pequeno no filme. No roteiro original do Columbus, ele teria um papel maior. Ele era dono de uma loja de antiguidades em Kingston Falls. A história de como a Kate descobriu que não haveria Papai Noel, que ele não existe, seria contada pelo Dory. Seria contada enquanto eles estavam se preparando para dormir. Ela não seria tão deslocada quanto essa cena. Tem a cena do cinema, os Gremlins estão reunidos para assistir Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. O casal consegue explodir o cinema, mas falta um, o Lystra. Ele se esconde numa loja de departamentos. E o Billy sofre nas mãos dele. Antes da cena da explosão, a Phoebe perguntou a um dos responsáveis como seria isso. Ele respondeu, nós empacotamos muito bem. Aí ela pensou, que diabos isso significa? Quando teve a cena, ela descreve que foi ensurdecedor. E o calor foi tão intenso que ela achou que tinha chamuscado as sobrancelhas. Estourou as portas do teatro, como você vê no filme, e quebrou as janelas de um prédio da Universal, sério, que estava a 1 milha de distância. O Gizmo sofre nas mãos dos Gremlins, mas no final ele que derrota Lystra. O Zach Galligan diz que quem abriria a janela, tirava ali uma segunda sombra, era o Billy. Só que eles tiraram isso na hora da edição, então ficou o heroísmo pro Gizmo. A cena que o Lystra ataca o Billy com uma serra elétrica foi uma homenagem ao massacre da Serra Elétrica de 1974. Infelizmente, o Sr. Wing vem buscar o Gizmo. Aí o filme termina com aquele take mostrando o velho caminhando, né? E falando, observe embaixo da cama, nos armários que pode haver um Gremlins. Foi usada uma pintura fosca aí para o final do filme. Teve um problema na renderização da tomada. A ideia original era que o Sr. Wing desaparecesse, para dar um efeito místico. Por mais esquisito que pareça, o filme foi lançado no período natalino. Como a Warner viu que não tinha um outro filme com o tema, aí decidiram lançar no verão. E aí concorreu com Indiana Jones e Caça-Fantasmas. O Joe Dante, após o lançamento, diz que não tenho ideia como esse filme fez sucesso. Inclusive, ele prefere a sequência.
Eu também. Até hoje rola um boato de um terceiro filme. O Chris Columbus nunca se animou para falar disso. O Gizmo foi inspiração para o Furby, uma febre terrível que foi nos anos 90. Era um bichinho mecânico, isso vendeu milhões e milhões. Não espere uma mensagem positiva, uma lição de moral, principalmente sobre o Natal. O filme com certeza hoje sofreria muito com essa onda politicamente correta. Os Gremlins representam o caos, a desobediência do homem, por não seguir regras, desrespeito à natureza também, à ancestralidade. E o filme foi analisado como uma espécie de medo branco suburbano de afro-americanos, em um capítulo do livro da Patricia Turner. Essa análise foi vista como completamente absurda. O Gremlins é uma criatura folclórica, inventada no século XX, para explicar o mau funcionamento em aeronaves, posteriormente em outras máquinas, processos e seus operadores. A representação delas varia muito. Eles falavam isso quando tinham muitos problemas técnicos, e era uma coisa inexplicável, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. O Gremlins que atira na Kate erra e acerta uma foto do B-17, um avião da Segunda Guerra Mundial. Na cultura chinesa, diz que o acasalamento dos Mogwais se vem devido à chuva. E esse ano foi lançada a animação Gremlins, O Segredo dos Mogwai, que está disponível na HBO Max. A animação se passa anos antes dos eventos desse primeiro filme. É bem legal, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui. Mais uma vez, estamos aguardando um novo filme dos Gremlins. Tomara que seja bom. É isso aí, pessoal. Isso que foi Gremlins. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí qual a melhor cena que você acha. Você gosta mais do segundo filme? Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo também. Mais 2 vídeos aqui do lado. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.